Eu queria contar para vocês que de todas as celebrações da nossa vida, que me conta e que me anima é, finalmente, os pesquisadores terem encontrado mais uma espécie endêmica na Serra do Espinhaço. É uma reserva da biosfera, e nessa reserva da biosfera nós estamos protegendo uma espécie que também está em extinção. Então, como a gente tem mais uma espécie em extinção sendo salva, isso nos dá alguma esperança apoiada no conhecimento, que é diferente, ou principalmente é um adjetivo, esperança apoiada no conhecimento, para distinguir ela da esperança placebo. A esperança placebo é a gente bater no ombro de alguém e dizer vai dar tudo certo. A esperança apoiada no conhecimento, ela produz efeito na vida da pessoa e na vida do meio, onde essa pessoa experimenta a existência como um sujeito coletivo. Não como um indivíduo no sentido egoísta, competitivo, egocêntrico e fantasioso que a mentalidade do Ocidente instituiu como modelo de sucesso. Um homem ou uma mulher precisam ter sucesso. Eles não podem simplesmente viver. Simplesmente experimentar a fruição da vida não é suficiente. Você precisa ter sucesso. Nossos avós iam ter vergonha disso, porque há 200 anos atrás, talvez um pouco mais, um sentido de dignidade da vida estava basicamente definido por ser capaz de ter uma identidade, se auto-reconhecer e reconhecer o outro. Ter uma personalidade em relação ao outro, não em relação a si mesmo. Porque uma personalidade constituída em relação a si mesmo é um ego vazio. E se relaciona com o ente social como massa de manobra. Uma coisa que você pode comandar, que você pode manipular. E esse é o pensamento da base fascista do mundo. Ele tem profundas raízes na religião, na ciência, na tecnologia e na política, então ele deita e rola. A diferença entre os nossos antepassados, pensando em 200, 300 anos atrás, é que eles tinham um sentido de individualidade edificante, não em oposição à existência dos outros, de ser uma pessoa boa. Houve um tempo que dizer que ser uma pessoa boa era um padrão, era uma coisa assim de pessoas muito esclarecidas, porque a gente vivia também na barbárie. Em troca daquele tempo de barbárie, guerra e matança, a gente se admitiu uma comunidade governada pelo Estado. Tem várias narrativas disputando o mundo. Tem uma narrativa colonial, antiga, bem desde o 1500, as circunnavegações, a colonização europeia, tudo isso, essas camadas constitutivas de humanidades, elas me levaram a pensar o livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, não como um guia de sobrevivência, mas como
um sinal de alerta, que era legal a gente olhar ao nosso redor e ver se a ONU é isso mesmo, a OMS é isso mesmo, o Fundo Monetário Internacional é isso mesmo, o Banco Mundial é isso mesmo. Afinal de contas, quem foi do Brasil para ser o último diretor do Banco Mundial aí? Então, esses clubes todos são fechados. São clubes fechados que propagam uma ideia de humanidade onde uma grande parte é sub-humana, vive no esgoto. Só que eles já são muito habilitados, então eles mergulham no esgoto e saem vivos no outro dia. Então, nós vamos sendo engolfados por uma narrativa que despreza a vida humana, pensa o planeta Terra como um armazém que você pode saquear indefinidamente. É o negacionismo. Nega a ciência, é uma maior cara de pau. A Terra é plana. Chá de boldo cura Covid. Os índios são preguiçosos. Eles vivem em florestas imensas, cheias de riqueza, e não querem ser ricos. Os índios precisam ser brancos. Que daí fica tudo bem. O problema é que os índios insistem em ser índios. E as suas florestas não podem ser garimpo, não pode ser pátio de madeireira e não pode ser especulação fundiária. Até parece que os índios não querem progredir, mas eles estão cada vez mais parecidos com nós, civilizados. Essas mensagens, elas ficam pairando no ar como vírus e encontra organismos desarmados e infesta todo mundo. O negacionismo já alcançou a mentalidade comum, popular. Tem milhares de grupos de WhatsApp virando robô, despachando mentira, falsificação e negacionismo na maior cara de pau. Isso não é fake news. Quando você transmite uma mensagem que ela tem conteúdo e ela consegue converter uma pessoa, isso não é fake news. Isso é um trabalho muito consciente e deliberado de formar uma opinião a partir de um novo paradigma. E esse paradigma é o negacionismo. É negar as evidências de tudo. Negar, por exemplo, que hoje é sábado, e agora à tarde o céu está bonito, e tem pássaros, e tem borboleta voando aí no quintal. Nós estamos vivendo essa espécie de suspensão da nossa realidade, onde as pessoas ficam muito vulneráveis a qualquer tipo de mensagem. Seja uma mensagem boa, uma mensagem estimulante para o dia, para a vida, seja uma mensagem que assusta e deprime, botando as pessoas com medo de morrer. Medo de morrer, gente, não é comum. Quando isso é coletivo, já é uma doença. Um coletivo grande, que fica sob o medo de morrer, ele está adoecendo. A gente não pode deixar isso se acomodar nas nossas mentalidades
E não podemos deixar isso também ganhar escala na sociedade com a qual nós compartilhamos a vida. A gente precisa animar as pessoas a pensar que nós podemos ser melhor do que o que nós estamos vivendo agora. Que nós podemos cuidar uns dos outros e ter um pouco mais de reconhecimento da nossa pluralidade e diversidade. Tem negro, tem branco, tem índio, japonês, árabe, libanês, tem russo, alemão, tem turco, tem cigano, tem as comunidades de quilombo, tem as comunidades indígenas, tem comunidades ribeirinhas, tem gente na floresta. É tão maravilhoso imaginar um contingente de povos vivendo num lugar tão grande e tão bacana. O Darcy Ribeiro tinha uma piração na cabeça dele, que era achar que nós ainda íamos ser, nas Américas, a nova Roma. Os amigos dele, antropólogos, deviam ficar apavorados com essas teses dele. E nós seríamos a nova Roma, morena, né? Que eles achavam que podia ser todos os povos se organizando da maneira mais plural e criativa aqui no continente e vivendo a ideia de uma América Latina e de uma Pachamama que se integrava com os conceitos indígenas da Bolívia, da Colômbia, do Equador. As grandes referências do pensamento de um cara igual Darcy Ribeiro era a América Latina. Então, alguns outros também pensadores ainda tinham essa capacidade de projetar uma visão para além das nossas fronteiras tupiniquim. Mas tem uma turma que só pensa o mapa do Brasil naquele contorno mais ocupado dele, mais populoso dele. Não pensa o continente. Eu acho que a maior parte dos pensadores do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, abandonaram a ideia continental de pensar o assunto dos Estados Unidos, pensar o continente americano. A gente podia ir dormir. E agora nós estamos pagando aí em boletos, prestações suaves, a dormida, a cochilada. A própria ideia da República, ela é determinada pela ideia do Estado. A República existe porque o Estado existe. A República existe para organizar o Estado. A República é a arquitetura do Estado. Toda vez que ela quebra as estruturas, fica parecendo um templo grego depredado, a vida social bagunça tudo, porque o Estado em si mesmo não é nada. O Estado é uma ficção. A República é a ação. São as pessoas em ação. Se a República, até agora, fez a arquitetura dos estados que a gente conhece, os estados nacionais que a gente... Essa arquitetura está em questão junto com a própria ideia que sustentou a existência dos estados nacionais até outro dia. Muito antes da Bolívia fazer uma constituição plurinacional e decidir que a Bolívia era um estado plurinacional, a Europa decidiu fazer a União Europeia. Ninguém ficou achando extravagante, nem vanguarda, a Europa se imaginar sem fronteiras, criando uma governança compartilhada, que é a União Europeia, Comunidade Europeia, Comunidade Econômica Europeia, e por aí. Mas quando a Bolívia fez uma constituição plurinacional, ela levou o maior pau. Sobre
O Futuro da República, tem um livro interessante com o título de A Nova Razão do Mundo. Os dois autores dizem que até 2045, por aí, nós vamos ter outro tipo de representação política que vai prescindir dos partidos e das estruturas de sustentação dessa rede de profissionais da política que habitam o mundo. Essa função vai deixar de ser uma função livre e vai passar a ser uma função que só pode existir com licença social. Essa licença social, ela vai advir de uma transformação interna ao próprio sistema capitalista, que não foi questionado por nenhuma outra iniciativa externa a ele mesmo. Ele deu uma resposta endógena para a coisa, para a crise de paradigma, a crise econômica, a crise ecológica. Esse complexo de crises acumulada exigiu que o próprio sistema desse uma resposta modernizante para ele mesmo. Então, nessa previsão, daqui a 15, 20 anos, esse exercício da representação política vai ser feito por cidadãos voluntariamente. Esses cidadãos, voluntariamente, sem remuneração, sem privilégio, vão levar as demandas das comunidades para a cena de decisão. E a cena de decisão não é exatamente o Estado. É outro sistema de decisão onde o próprio dinheiro terá sido banido. A moeda. Assim como vai haver uma licença social para se organizar politicamente, vai haver um crédito para quem tem alguma importância nesse contexto social, em que ele vai poder exercer, se ele é um agricultor, se ele é um escritor, se ele é um artesão, se ele é um técnico, se ele é um cientista. A importância dele é pela relevância social do que ele faz. Ora, um roteiro desse parece uma utopia. Eu falei, finalmente uma utopia do século XXI. Ao invés da gente entrar pelos canos, nós vamos conseguir que o próprio capitalismo faça uma reforma planetária, mudando os paradigmas que ele se instituiu e abrindo perspectiva para um tipo de humanidade contemporânea ao século XXI e não repetidora do século XIX. Você fala da existência e do medo da morte. Eu te perguntei o que você anda sonhando agora, como estão os seus sonhos, e realmente eu queria muito saber disso, mas eu vou perguntar outra coisa. Naquela nossa conversa, em 1989, você contou que os Krenak eram 5.000 no começo do século XX. Em 1989, eram 100 pessoas. Como está isso hoje e como você vem lidando com essa questão? Nós estamos em um longo período de reconstituição social, populacional, identitária. Depois da gente ter retomado o nosso território, com muita luta, numa ação que demorou 19 anos no STF e 40 anos de estrada. São 130 famílias sem Covid. E vocês estão isolados? Nós estamos menos isolados do que gostaríamos. Ei. A gente tem 2 caminhos de terra que entram aqui na nossa reserva, estão fechados para não ficar circulando gente para lá e para cá.
A outra fronteira é o Rio Doce, que está calcinado pela lama e ninguém é doido de atravessar ele mesmo. Ele é uma espécie assim, de muralha da China. Aham. E nós estamos aqui controlando o serviço das empreiteiras aqui dentro, porque nós estamos sob ocupação de empreiteiras fazendo a restauração do dano da lama. Eu chamo isso de economia do desastre. Meu Deus. Porque tem 5 anos que a gente foi desastrado e tem 3 anos Isso. que a gente está em obras. Esse mito da abundância no Brasil, essa ideia do almoxarifado, se você vê alguma mudança na percepção dos brasileiros, da sociedade brasileira, mas da sociedade mundial, em relação ao planeta, se você está vendo um debate de mudanças climáticas, as pessoas sendo mais conscientes não só desse limite, mas dessas relações do ser humano com a natureza. Então, essa é uma área. A outra frase que você falou, que também me pegou bastante, é: os índios insistem em ser índios. A gente fica, poxa, mas isso aqui vem mudar para São Paulo, vai morar ali na Paulista, Higienópolis, tão melhor do que não sei aonde, mas os índios insistem em ser índios. É uma frase muito forte e dá assim, toda a luta que vocês fazem pela terra. A gente vê hoje em dia a luta dos indígenas, a resistência dos indígenas ao governo hoje em dia que tem, é impressionante. Acho que vocês foram os primeiros a levantarem a bandeira da resistência aqui no Brasil no começo do ano passado. O indígena quer minerar, o indígena quer ser rico como qualquer outro, que essa tentativa de desconfiguração, como se a nação indígena, somos povos indígenas, é como se ainda tivesse a percepção de ser uma volta ao passado, uma coisa que é antidesenvolvimento, né? Uma coisa do passado. A gente ainda coloca os indígenas no passado e não consegue ver o indígena do futuro. E eu estou tendo o privilégio, hoje em dia, de financiar indígenas blogueiros, uma juventude indígena de filmmakers absolutamente moderna, e não deixam de ser indígenas com a sua modernidade. Eu queria que você pudesse também um pouquinho contar para a gente do indígena, sim, que traz a sua ancestralidade, que tem todo o respeito ao passado, que é logicamente, da ancestralidade, mas também essa visão do futuro. Eu acho muito importante, para responder suas perguntas, suas questões, a gente considerar que o ambientalismo, o pensamento ambientalista, da maneira que ele se expressa globalmente, em Davos, nas conferências globais, ele não reflete a realidade dos vários povos e países que estão nesse campo aparentemente representados. Os povos eles têm uma divergência muito grande com algumas das diretrizes, inclusive, que são enunciadas nas conferências do clima e vários outros debates importantes sobre ambientalismo. Então, é importante, quando nós fazemos referência a esse campo enorme, né, vasto, do que a gente chama de ambientalismo, porque aí dentro também estão as indústrias. Aí dentro tem uma parte significativa do mercado financeiro também, que trabalha com o financiamento, a mediação de financiamento, o desenvolvimento de programas, o PNUD, os vários programas, os programas da União Europeia, os investimentos em crédito de carbono. Tem uma coisa muito grande nessa paisagem que não se limita às ideias, digamos assim, ecológicas ou ecologistas. Como é um campo muito complexo e grande, eu prefiro imaginar que os povos indígenas daqui do Brasil ficam limitados a uma circunferência mais regional. A valorização desse ambientalismo em que os povos indígenas afirmam uma maneira de viver que inspira
também o debate ambientalista, não quer dizer que os povos indígenas são organicamente ambientalistas. Índio não é sinônimo de meio ambiente. Inclusive porque meio ambiente é um conceito e uma ideia definida muito claramente em outro lugar, que não é na floresta, não é no meio dos índios. Ele é definido em outros debates. Então, se nós consideramos isso, a minha observação sobre a Terra não ser um almoxarifado é também a afirmação de que a Terra não pode ser uma plataforma extrativista do capitalismo, como vem sendo feito desde a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi feita para aplanar a Terra. É por isso que tem uns terraplanistas andando por aí. A Revolução Industrial fomentou esse tipo de ideia de que você podia pegar uma montanha e transformar ela em carro, fogão, geladeira, eletrodoméstico. Então, assim, estruturas para construir prédio, ponte. Então, a gente foi aplanando o mundo, feito um Minecraft assim, e não presta atenção no estrago, a própria ideia de mundo que nós estamos fazendo. Mais do que arregaçar com o meio ambiente, nós estamos devastando uma ideia de mundo que nos unificou de alguma maneira dentro da ideia de um mundo. Não exatamente igual, cada um desenha ele de um jeito, mas tem um mundo. Esse mundo está sendo comido pelo mundo da mercadoria, do consumo, que é o motor do capitalismo. Quando a gente tiver aplanado tudo, os terraplanistas vão estar vencedores e nós todos vamos estar mortos. Então, tem várias narrativas ambientalistas circulando por aí. A mais documentada é aquela que diz que o planeta vai esquentar alguns graus e nós vamos torrar. Então, depois da gente ter tido um desaparecimento diluviano, a gente vai ter um outro incinerando. É para ninguém ficar de fora. Sobre a visão do futuro, eu não imagino a possibilidade de imaginar futuros que não sejam comum, coletivo. Porque o contrário disso é aquela outra história da gente marchar direto para um fim de mundo. Um fim de imaginário, um fim de capacidade de imaginar mundo. Porque o mundo é o que nós pensamos. E é capaz que a maioria de nós escutou isso quando era criança, dos seus avós, dos seus pais, que diziam: olha bem o que você quer, olha bem o que você deseja. Cuidado com o que você fala. Isso que você está falando vai acontecer. Nas histórias antigas dos nossos vários povos, tem tanto aviso sobre isso. Tem um que eu já contei, inclusive, naqueles encontros com Adalto Novaes, que é um fragmento do mito Ticuna, que fala que na criação do mundo, os dois avatares que estavam criando o mundo, eles eram gêmeos e o que nasceu primeiro, ele ia cuidando de formar as paisagens do mundo. E o irmãozinho dele era muito bagunceiro, vinha correndo atrás e fazendo arte. Uma das artes que ele fez foi subir numa palmeira muito alta e ficar lá em cima, na palmeira muito alta, olhando o horizonte. E disse: e no futuro nós vamos ser destruídos por um povo que está vindo lá do outro lado do mar. O irmão dele, que estava em terra, gritou: cala a boca, desce daí, não fala isso que vai acontecer, isso que você está convocando. Então, no Brasil, em muitos lugares, você vai escutar as pessoas dizendo que você cria o mundo a partir daquilo que você fala, convoca, deseja.
Então, nós podemos concluir que o mundo que existe é o mundo que alguém desejou para nós, mesmo que não seja a gente. Como fabricar mundo demora, é mais demorado do que fazer o saco de presente do Papai Noel, deve ser um pouco mais demorado, porque é o mundo. Então, essa demora do mundo implica que 2, 3 gerações antes da nossa, alguém encomendou esse mundo que a gente está consumindo a delivery agora. Ainda não estava confinado, mas já tinha delivery. O pedido de mundos. Esse mundo foi pedido na década de 50. A gente está com a maior cara de mundo dos anos 50. É ele que chegou agora. O mundo que nós estamos pedindo agora vai ser consumido daqui a um tempo, uma geração, 2 gerações depois da gente, e nós vamos saber se eles elogiaram ou se eles xingaram a gente quando eles abrirem o pacote de mundo a delivery. Que é isso que vem acontecendo. A gente empacota o mundo e passa para a próxima geração desempacotar. É o futuro. Eu fiquei me perguntando sobre essa questão da diversidade, né, dos povos que você fala. Temos os indígenas, temos os descendentes de africanos, temos os japoneses, temos tantas origens diferentes e, mais do que isso, temos construções culturais que são muito diferentes, né? E eu gostei muito da fala que você fez sobre a questão da fake news, né? Que não é exatamente apenas uma questão da informação falsa, mas é toda uma rede de construção de saberes, de construção de legitimidades que faz com que determinados discursos acabem se espalhando em determinados grupos sociais. Isso me fez lembrar de um texto do Mia Couto, em que ele fala da chegada de uma comitiva da ONU, se eu não me engano, em Moçambique, e que eles falavam com uma linguagem que a comunidade local era uma ilha, eu não vou me lembrar o nome da ilha agora, a comunidade local simplesmente não conseguia entender. E aí tinha um tradutor, tinham 2 tradutores, né? Tinha o Mia Couto, que estava fazendo o papel de traduzir do inglês para o português, e tinha um outro tradutor que estava fazendo o papel de traduzir do português para a língua local. E simplesmente havia coisas que não tinham correspondência, né? Então, era uma missão de, supostamente, educação ambiental ou coisa do tipo. E aí eles falavam de meio ambiente e não existia exatamente uma palavra que queria dizer meio ambiente na língua local. Eles falavam de cientista e não existia exatamente uma palavra que queria dizer cientista na língua local. Eles acabaram traduzindo como algo que era mais próximo de feiticeiro. E aí eu fico pensando como que a gente pode criar um diálogo, né? Construir pontes entre esses mundos que são tão diversos e que colhem e constroem os seus saberes a partir de experiências e de pontos de vista que são tão diversos, que ao mesmo tempo às vezes são complementares, mas me parece que também às vezes são difíceis de serem colocados em contato, né? Difíceis de fazerem sentido conjuntamente. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, agradecendo novamente o prazer e a honra de ouvir. Que bom que você fez referência ao Mia Couto e a essas missões de visitação que essas superestruturas acionam, achando que a pessoa que está lá na ilha da Inhaca, lá, vai saber o que é meio ambiente. Uma vez, convidamos um ancião de um povo nosso, uma etnia, muito inteligente, muito articulado, muito competente no âmbito da sua comunidade, da sua cultura, ele sempre conseguiu dar consequência a tudo. Mas ele foi convidado para fazer uma fala numa situação de seminário de meio ambiente. Ele abriu a fala dele dizendo: eu quero falar com vocês sobre o meu ambiente. E ele fez um discurso inteirinho sobre o meu ambiente, o ambiente meu, minha ecologia, e quando ele terminou, ele tinha feito um discurso sobre minha ecologia, dele, do corpo dele, da casa dele, da roça dele, dos bichos dele. Então, era um ecossistema falando. Aí chega um funcionário, sei lá, de uma agência dessa e pergunta: o que vocês acham da gente proteger o meio ambiente?
Isso pode causar, inclusive, uma angústia muito grande, porque ele vai entender que tem um cara chegando para se meter no meio dele, ambiente. Vai se meter no meio dele, ambiente. De repente, esse camarada vai decidir onde ele pode morar, quem é a mulher dele, quem são os filhos dele. Vai ter uma administração da vida dele, do meio ambiente dele, por algum sujeito estranho que ele nunca atribuiu nenhum mandato. Então, foi muito bom essa questão que você trouxe, porque ela ajuda a gente também a botar um pouco a luz sobre esse tema do multiculturalismo, da interculturalidade, esses espaços que são, às vezes, percebidos como potência para desenvolver outras conexões e afetos, mas que acabam reduzindo ao seu sentido burocrático. Então, ele vira um protocolo da ONU. Você contrata um tradutor, entendeu? Põe tradução simultânea e está tudo resolvido. Esse modo de operar, ele é um modo corporativo de operar. Ele ignora a pessoa. E ele só pode dar errado. Ou então ele vai ser arbitrário. No sentido, ele vai ser impositivo. Né? É um dane-se. Então, é muito recorrente os conflitos com comunidades minoritárias por não entender o que é que está sendo proposto pelo município, pelo Estado, e muito mais por essas regulações internacionais, tipo convenção, né? Conferências, Convenção da ONU, Conferência 169, Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Isso são elaborações tão complexas e pensadas no termo de gestão de superestrutura, que é claro que ela não tem contato com a vida, com o comum. Se nós queremos dar uma voz e um ouvido da escuta ao comum, a gente tinha que sair dos protocolos burocráticos que são produzidos só para dar capacidade gestora no sentido operacional, econômico, planejamento, a burocracia. Todos esses órgãos precisam reportar o que fazem. E a única maneira de fazer isso é dentro de sistemas burocráticos. Ele não consegue chegar e falar, eu atendi aquela comunidade da ilha. Então, tem que ter um cadastro, tem que ter um registro, tem que ter um cartão. É assim que você vai na Caixa Econômica e pega 300 ou 600 reais por mês. E, olhando de fora, ou pelo menos olhando numa perspectiva relativa, esse horizonte, essa organização, uma pessoa de um povo indígena, ou de um quilombo, ou de uma periferia radical dessa convivência urbana, ele vai enxergar coisas diferentes. É isso que, às vezes, fica ressaltado quando um de nós faz uma fala, faz uma intervenção, seja política, seja no campo da educação. Fica parecendo que nós estamos fazendo um enunciado totalmente novo, quando, na verdade, nós estamos contando o que a gente viveu desde sempre, com algumas interrupções. Lendo a reportagem maravilhosa que o Eugênio e o Alípio fizeram com você há mais de 30 anos, e é incrível como é atual ainda aquele texto, eu li ali, aprendi que na Constituinte a União das Nações Indígenas buscou inicialmente fazer uma representação própria por regiões. Havia uma intenção de montar uma bancada única, foi assim que eu entendi, uma representação própria. Eu gostei daquela parte. Se eu tivesse nascido num desses nossos povos originários, os Krenak, os Kayapó, os Guarani, ou algum dessas centenas de povos, eu acho que eu defenderia a existência de uma república à parte,
um país independente, porque, afinal de contas, que ganhos têm os nossos povos por fazerem parte desse nosso Brasil. Então, eu quero te perguntar como é que evoluiu esse pensamento a respeito de uma representação dos nossos povos junto aos demais ocupantes do território, e como é que o que você teria para dizer para os amigos que estão aqui na cidade e que acompanham à distância aquilo que fazem os povos, que faz a APIB, que faz o ISA, que fazem algumas outras entidades, como é que nós aqui podemos contribuir e colaborar mais efetivamente com essas questões que estão colocadas de forma tão candente e urgente pela realidade que os povos indígenas estão passando. Que 88, lá naquele período de movimentação que a gente estava, quando a gente pensou de ter na Constituinte representação indígena de todas as regiões do Brasil, a gente estava no século XX, numa outra situação em que a gente tinha feito a mobilização pelas diretas, tinham feito a campanha das eleições, a gente estava fazendo uma saída da ditadura. Então, o entusiasmo de todo mundo com a ideia do Brasil se constituir numa sociedade civil organizada, na construção da cidadania, essas ideias eram ideias muito semeadas na década de 70, 80. É claro que os jovens indígenas daquele tempo imaginavam que, se tinha uma promessa tão cidadã pela frente, valia a pena ter representação indígena naquele Congresso Constituinte, mas eu fico feliz de não ter acontecido isso, e acho que a gente foi se afastando assim disso ao longo dos últimos 20, 30 anos, que você não viu mais nenhum candidato indígena a esse tipo de representação, a não ser agora, no ano recente, quando a Joênia Wapichana se elegeu deputado federal por Roraima. Então, assim, não é exatamente o lugar que os povos indígenas estão querendo buscar assento, o tal do Congresso Nacional. E tem havido cada vez mais um afastamento dessa ideia de que nós temos que estar reconfigurando os moldes de organização da sociedade brasileira, reproduzindo Estado, município, esse aparato todo, e ainda por cima pensar num Estado ou em coisas próprias dos povos indígenas seria assim uma extravagância. Nenhum povo indígena cogita de fazer esse tipo de aproximação, inclusive porque no começo da nossa conversa a gente estava exatamente dizendo que a história da República, o Estado, lembramos do Pierre Clastre, que sempre mostrou que se existe uma linha comum no pensamento ameríndio, ele é exatamente de constituir sociedades que não supõem a estrutura do Estado, pressupõem. Então, cruz credo, entendeu? Deus me livre.